O relator vota a favor das cotas raciais em universidades. O julgamento do Supremo Tribunal Federal foi suspenso e deve terminar amanhã. O relator é o ministro Ricardo Lewandowski, que foi o único a votar hoje. Ele considerou as cotas raciais constitucionais e as ações afirmativas uma forma de reduzir as desigualdades sociais históricas entre grupos étnicos que formam a nossa sociedade. 3 ações sobre a reserva de vagas em universidades estão em pauta no julgamento, mas apenas uma, que trata exclusivamente das cotas raciais, começou a ser votada, como você está vendo aí, ó. A ação foi aberta pelo Partido Democrata, o DEM, em 2009. Segundo o DEM, as cotas ferem preceitos da Constituição brasileira, como, por exemplo, igualdade étnica e de cor. Amanhã, o julgamento será retomado para que outros ministros também manifestem sua opinião a respeito do tema. E para a gente poder entender um pouquinho melhor essa questão, conosco está a antropóloga Terezinha Bernardo, coordenadora do Núcleo de Estudos Raciais da PUC de São Paulo. Terezinha, boa noite, muito obrigado pela participação. Prazer em vê-lo. Igualmente. Boa noite. Terezinha, a gente viu aí o seguinte, nós vimos que algumas escolas, como por exemplo a Unicamp e mais algumas outras, não adotaram um sistema de cotas raciais, mas um sistema que eles chamam de afirmação social, em que a opção se dá para os alunos de situações econômicas desprivilegiadas, e eles teriam, então, alguma forma de entrar na universidade. Outros não, outros optaram, caso da Universidade de Brasília, aliás, foi a primeira, não é isso? Foi a primeira. Pelo sistema de cotas. Qual a sua opinião a respeito dessas duas posições? Olha, eu trabalho com a questão das relações raciais há mais de 20 anos, né? E eu penso que cotas raciais, contrariamente ao que o DEM pensa, é importante para a população afro-brasileira, que hoje constitui 51% da população do nosso país. E esse sistema de admissão da Unicamp? Olha, as universidades, cada uma tenta fazer diferente, porque no meio, você sabe bem, tem a questão do mérito. Pensando que, à medida que eu tenho cotas, eu não tenho mérito. Então, tanto a Unicamp como outras universidades públicas preferem essas cotas, que não é cotas, não fica bem claro o que vem a ser. Então, eu penso o seguinte, que o aluno, o resultado das cotas na UNB, na Federal de São Paulo, na medicina, quebrou, não é, o elitismo que existia nas universidades públicas. Porque os negros estão chegando num lugar onde não conseguiram chegar. Estão chegando num lugar que nunca chegaram. Por exemplo, fazer um curso de medicina. Não é? Então, quebrou o elitismo da Escola Paulista de Medicina. Não é? Que só grandes nomes frequentavam aquela escola. Poucos eram negros. Não, não tinha negros. Não tinha negros? Não tinha negros. Não tinha negros. Não. Não é? Eu, por exemplo, conheço muito poucos médicos negros. Em São Paulo, não conheço ninguém. Conheci a doutora Iracema, que faleceu. Eu conheci a doutora Iracema. Eu sei que se conheceu. E não sabia que ela tinha falecido. Ela faleceu. Professora, existe uma estatística, um número de quantos alunos negros nós temos hoje nas universidades brasileiras? Uma estatística? Não tem. Não tem, assim, um número exato, não tem. Não é? Média. Porque você tem a entrada, às vezes você tem a saída, porque às vezes a cota só não resolve. Porque existe uma questão de manutenção também do aluno, não é? Por exemplo, um aluno que faz medicina, ele não pode trabalhar. Então, ele tem que ter uma manutenção, não é verdade? Então, você não tem um dado certo, não é? Agora, eu sou professora da PUC. E a PUC, ela sempre teve alunos negros. Mesmo no curso de medicina? Mesmo no curso de medicina. Lá em Sorocaba? Em Sorocaba, 1 ou 2 sempre teve. Agora, Terezinha, a gente poderia considerar, e parece que depois da decisão do Supremo, essa questão das cotas como sendo uma questão de compensação social? Eu penso que é uma compensação social, né? Se eu pensar na pirâmide social brasileira,
a mulher negra ocupa o último estágio. Depois vem o homem negro, depois vem a mulher branca, depois vem o homem branco. Né? Por que isso? Não é? E isso é uma questão de falta de oportunidades. E essa falta de oportunidades é a sociedade que não Foi permite. a forma pela qual a sociedade brasileira foi constituída desde a época colonial, é isso? É uma sociedade colonizada, ela foi constituída, você tem escravidão. E as cotas, não é? Todo mundo, inclusive o movimento negro, pensa, não é para sempre. É até você ter um número... Durante um período, é isso? Um período. De quanto tempo? 20 anos? Não está claro ainda claro. Quanto tempo, né? Mas eu vejo, por exemplo, os meus alunos negros, que eu tenho muitos, né? Eles são, assim, é mérito, não é? E é um esforço que dá muito gosto de trabalhar com eles, dá muito gosto. Tá certo. Terezinha, a gente vai continuar a nossa conversa aqui um minutinho no nosso R7, tudo bem? Não. Podemos contar com você aqui um pouquinho mais? Pode esperar. Obrigado. Não. Obrigada, professora. Boa noite. Boa noite.